Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns estigmas, alguns estereótipos que a gente acaba ouvindo e vendo bastante sobre a pele perfeita, sobre rotinas de skincare e procedimentos estéticos que realmente são milagrosos, que trazem uma perfeição para a nossa pele. Fica nesse vídeo se você quer ouvir um pouquinho mais sobre isso. O primeiro aspecto importante é que muitas vezes a gente acaba tendo contato pela mídia, redes sociais, a gente acaba tendo contato diretamente com celebridades, com pessoas que fizeram procedimentos realmente caros, procedimentos, uma associação de procedimentos estéticos associados a uma rotina de skincare realmente mais completa, muitas vezes mais cara também, e que de fato é assim, conseguem ter uma pele mais bonita, mais saudável, com menos sinais de envelhecimento. Então a gente tem que deixar claro o que de fato vai nos ajudar para que a gente consiga seguir nessa linha de ter uma pele mais saudável, de ter uma pele realmente mais próxima do que seria o normal em termos de saúde. Então uma pele sem manchas, uma pele sem muitas rugas, uma pele hidratada, uma pele que realmente não tenha sofrido ainda excessivamente com o tempo. E para isso a gente deve ter alguns tópicos, alguns pontos, pilares importantes na nossa rotina de cuidados com a pele. O primeiro deles está relacionado à rotina de skincare. Então, tudo que a gente vai passar na pele tem que ser devidamente indicado e orientado para o seu tipo de pele, para a sua necessidade. Então, realmente a gente tem que ter uma rotina de skincare bem amarradinha, bem ajustada para a necessidade da sua pele. Seja para clarear manchas, seja para controle de espinhas, oleosidade, seja para anti-envelhecimento e rejuvenescimento, seja para uma hidratação profunda. Então esse é o primeiro ponto, a gente tem uma rotininha de skincare bem ajustada. Segundo ponto importante, a gente entender que os hábitos de vida, que o nosso estilo de vida vão interferir diretamente na saúde da nossa pele, cabelo e unha. Então, geralmente a gente tem que entender que a rotina, por exemplo, de atividade física, de esportes, rotina alimentar, nutricional, que isso interfere diretamente na saúde da pele. Então, pacientes que têm uma dieta muito desregrada, hipercalórica, etilistas, vão ter um processo inflamatório na pele a longo prazo muito maior. Isso pode acarretar no surgimento de manchas, de doenças inflamatórias da pele, no surgimento de acne, de espinhas. Então, são aspectos importantes para a gente considerar, bem como a prática de atividades físicas também. A gente tem algumas atividades que, dependendo da frequência que o paciente acaba praticando, podem interferir numa perda de colágeno excessiva. Então a gente fica numa sinuca. Então o paciente está fazendo uma atividade física bacana, geralmente pacientes que praticam triatlon, corridas, maratonistas, acabam tendo uma perda de colágeno um pouco mais acelerada por conta de ter esse ritmo mais acelerado mesmo nas atividades físicas. Então a gente tem um rosto que muitas vezes fica mais ossudo, um pouco mais envelhecido, principalmente no que tange a estrutura, né? A gente vai perdendo os coxins de gordura, vai perdendo tudo que deixa o nosso rosto realmente sustentado ali, e isso pode gerar um envelhecimento precoce da nossa pele. Então, são pontos, né, exemplos que a gente tem que considerar. Terceiro aspecto importante que a gente tem que considerar para uma pele saudável é a gente ter a indicação correta e no momento correto dos procedimentos estéticos que a gente pode estar realizando. Então, um botox preventivo, por exemplo, que muitos pacientes acabam fazendo na adolescência ainda ou quando já vão chegando na fase adulta, tem um papel fundamental na pele que você vai ter dali 20, 30 anos. Então, a gente já ir começando a fazer alguns procedimentos precocemente, claro, tendo a indicação, tendo a necessidade, já vão auxiliando bastante para a gente ter uma diminuição de rugas finas, de vincos realmente marcados na nossa pele, de linhas de expressão, bem como pacientes que já sofreram bastante com manchas, por exemplo, com cicatrizes de acne no rosto. A gente tem alguns procedimentos que também vão melhorar isso, potencializar esses resultados para a gente ter uma pele mais uniforme, mais homogênea, mais lisinha. Então isso é importante, essa associação de procedimentos. Sejam procedimentos de injetáveis, né? Toxina botulínica, ácido hialurônico, preenchedores, bioestimuladores, seja um microagulhamento. Hoje em dia a gente tem uma série de peelings, de lasers que a gente pode estar utilizando na nossa rotina de cuidados com a pele, que vão potencializar alguns resultados, vão estimular mais colágeno, vão auxiliar no clareamento de uma mancha, vão auxiliar no processo anti-inflamatório para alguma doença, alguma patologia pré-existente na nossa pele. Então essa combinação de procedimentos auxilia muito. Claro que o procedimento isoladamente, sem o paciente estar realizando uma rotininha legal de cuidados com a pele, de skincare, pode ser que não seja tão eficaz ou não mantenha os resultados por muito tempo. Por isso que é importante a gente sempre associar. Então, uma rotina bacana de skincare, um estilo de vida saudável, bacana, e associar os procedimentos com a indicação correta. Lógico,
a gente evita o excesso de procedimentos para que a gente não tenha esses resultados inestéticos que a gente acaba vendo bastante na internet. Não sei quantas ampolas de ácido hialurônico, de bioestimulador, que muitas vezes não vão tornar a pessoa mais jovem ou mais bela, e sim trazer realmente um receio em quem nunca fez procedimento e realmente muitas vezes deixar o paciente com uma face muito diferente do que seria compatível com a sua idade, com o seu tipo de pele. Então a gente tem que se atentar muito a isso também. E outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que com o passar dos anos, com o tempo, a nossa pele vai se transformando, vai mudando um pouquinho suas características também, bem como mudando suas necessidades. Então, muitas vezes no consultório, por exemplo, quando a gente avalia um paciente desde a adolescência até a fase mais adulta, a gente vê que muitas vezes o paciente lá no passado fez um tratamento para acne grave, utilizou uma série de produtos, de ácidos, o Roacutan, isotretinoína, né? E muitas vezes aquela pele já melhorou quanto a isso e hoje ele tem uma outra necessidade, ele quer clarear manchas, ainda fruto daquela acne que ele teve no passado, ou é um paciente que já começa a pensar realmente em procedimentos para melhorar a sustentação do rosto, paciente que emagreceu muito, muitas vezes, viu que o rosto deu aquela escorrida, aquela despencada e querem realmente fazer procedimentos para melhorar esse aspecto da pele, da estrutura da pele. Pacientes que começaram a apresentar algumas manchinhas que 5 anos atrás, por exemplo, não apresentavam e agora querem clarear essas manchas. Então, são realmente necessidades que vão mudando na nossa pele com o passar do tempo, seja pela idade, por ação hormonal, pelo próprio realmente estilo de vida que o paciente às vezes passa a ter, tanto em sentido de melhora quanto em de pior. Então, são todos os aspectos principais que vão definir ali se sua pele de fato vai se manter bela, saudável, hidratada, livre de manchas, livre de rugas, livre de marcas, de linhas de expressão, ou se realmente ela vai começar a definhar para um mau caminho. E eu quero saber de vocês, o que vocês já fazem de cuidados com a pele, tanto no sentido de procedimentos, de rotina de skincare, de cuidados com a pele, vocês já estão se policiando quanto a isso, já estão ficando atentos que não basta somente ter uma rotina de skincare super complexa e completa, ou que não adianta só fazer o procedimento estético. Deixe aqui nos comentários para a gente conversar um pouco mais. E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.